Eles já vieram dando tiro já. Volta, porra, volta. E eles gritaram dentro do carro, é morador, é morador. O filme nasce de uma angústia e de ouvir o grito das mães não sendo escutado por muita gente, tanto dentro do sistema de justiça quanto na sociedade em geral e na mídia. Como filmar a lentidão da justiça, né? Os casos só têm uma investigação e só chegam a um tribunal de justiça por conta da mobilização de moradores de favelas, de mães, de familiares que tiveram seus filhos assassinados pela polícia. Ou pela emergência de vídeos de celulares, vídeos de viaturas que acabam caindo nas redes sociais e mudam o desfecho desses casos, né? A gente ficou na porta de casa brincando e gravando um vídeo. Botava a luz da câmera no meu rosto e tirava. E falava assim, camuflagem. 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 Foi na hora que eu fui correr atrás dele e ouvi o disparo. Existe um processo social em curso no Brasil que se chama genocídio, que basicamente vitima milhares de jovens negros todos os dias. No Rio de Janeiro, são 4 mortos por dia pelo Estado do Rio, pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Eu achei por bem, para nos proteger, pegar a mão do garoto, botar a pistola na mão do garoto. E você aprendeu que essa medida adotada por você é a medida correta para sanar essa pane em que local? A gente tem, nesse momento, muitas tensões no Brasil, muitos extremismos políticos e uma parte da sociedade está corroborando com essa narrativa oficial de legitimação de mortes e acredita que isso é uma política de segurança pública aceitável, e não é. O Rio Sem Lei é uma denúncia da calamidade que se instaurou no Rio de Janeiro, como diz a jornalista Elvira Lobato na resenha especial do livro que a gente coloca na contracapa. O que a gente foca é que ao longo dos anos se criou um estado paralelo que afronta o estado das autoridades. Então esse estado paralelo ele existe, formado pelas organizações criminosas, e a gente foca em 3. A primeira delas é a máfia dos jogos ilegais, que começa com os bicheiros e evolui para essa guerra pelos controles das máquinas de caça-níqueis e cassinos clandestinos. A outra é o narcotráfico, que dominou durante décadas e domina ainda grande parte das favelas e bairros do Rio de Janeiro. E a terceira facção, as milícias, que se evoluíram para uma coisa chamada narcomilícias. O que são milícias? As milícias são um grupo de policiais, bombeiros, agentes penitenciários que ocuparam bairros e favelas com a ideia ou com a promessa de expulsar os traficantes e outros criminosos. Com o tempo, as milícias pegaram e se tornaram exploradoras de moradores, né? Então é taxa pelo gás, é taxa pela internet, é taxa do transporte público. E as milícias tinham os traficantes como inimigos. Agora existe uma união entre os traficantes e as milícias que evoluíram para as narcomilícias. Permeando essas 3 facções criminosas, o jogo ilegal, o narcotráfico e as narcomilícias, existe a banda podre da polícia, que são os policiais corruptos. Eles são como o fio condutor entre as 3, porque eles são seguranças dos bicheiros, eles são os caras que estoquem traficantes nas favelas, que recebem o chamado arrego, que é a propina, e eles fazem parte das narcomilícias. Esse quadro é o que tornou o Rio de Janeiro um Rio sem lei. Esse estado paralelo, ele se formou pela ausência do Estado, que é o Estado mesmo de direito dos governantes. E você vê que são regiões fechadas, né? Que não tem, é um poder paralelo mesmo, que não é fácil de modificar, que não vai ser com uma operação policial ou militar que eles vão mudar isso. Então aquilo ali precisa de investimento pesado. A história vem de décadas, mas o livro ele parte de um ponto muito importante, né? Que é agosto de 2011. Foi quando assassinaram a juíza Patrícia Scioli, um assassinato cometido por policiais aos quais ela investigava. Então a gente pega esse ponto, que é o assassinato da Patrícia Scioli, para ver como que se chegar ao ponto de se desafiar as autoridades e o Estado de Direito, né?
caso da Marielle, é óbvio que um homicídio, não existe um homicídio mais grave ou menos grave que o outro. Uma vida é uma vida. Mas a gente acha que o livro precisou tratar da Marielle porque representa justamente a força desse Estado paralelo, o poder desse Estado paralelo. Ela foi morta com uma submetralhadora de uso restrito das forças de segurança. Foi uma coisa extremamente planejada. Existe a suspeita de envolvimento de milicianos nessa morte. Na intervenção federal ainda por cima. Quer dizer, você tinha uma intervenção federal e eles ainda ousaram assassinar uma vereadora que tinha várias bandeiras que eu acho que são bastante sensíveis hoje para o Brasil, que é contra o racismo, contra a homofobia, e sendo uma mulher que veio vereadora do complexo de favelas da Maré, aonde já havia várias vezes intervenção das Forças Armadas sem nenhuma solução. Então ela tinha um discurso, concordando ou não com ela, mas um discurso sobre segurança pública e sobre a falta de resultados de políticas de segurança pública, além de toda essa discriminação. O livro também identifica o impacto da corrupção que a gente assistiu no Rio de Janeiro, com a prisão do ex-governador Sérgio Cabral, com o envolvimento de vários políticos com milícias e tudo mais. Primeiro, porque enquanto estava se desviando dinheiro público, a polícia estava isolada nos morros cariocas, sem investimento algum. Esse impacto da corrupção, ele leva um policial que está na rua a também ficar mais propenso a ser corrupto, porque se ele sabe que o governador está em Paris, numa farra de guardanapos, ele sente que ele pode ser mais corrupto nas favelas. Então a corrupção no Estado, essa falta de visão dos governantes, esse interesse pessoal está diretamente relacionado ao fortalecimento do Estado paralelo no Rio de Janeiro. Então o livro assim, ele não traz uma teoria, ele não traz uma faça isso que isso vai dar certo, não tem uma fórmula. Porém, ele faz o que o jornalista está precisando fazer ultimamente no Brasil e no Rio de Janeiro, que é trazer fatos bem apurados, notícias e reportagens interessantes de boa leitura, para que a partir dessas informações as pessoas, os leitores, possam conseguir enxergar uma saída. Meu nome é Ana Kesselring, eu sou artista plástica, estou expondo aqui no Paço Imperial um conjunto de peças em cerâmica, que são da minha produção dos 2 últimos anos, de 2018 e 2017. Eu evoco muito nessa exposição a ideia do corpo, que para mim é um corpo que não é só humano, o corpo que me interessa é um corpo animal, vegetal, uma hibridação desses diversos tipos de corpos. Eu tenho trabalhado a partir então de moldes que eu tiro de alguns elementos, como frutas, frutos, conchas, os quais eu tento montar como se fosse uma anatomia humana, que é uma ideia que eu tive quando eu estudei um pouco durante o meu mestrado algumas tribos da Polinésia, em que as partes internas do corpo dessas tribos, elas são nomeadas com a natureza que cerca as tribos. Então, por exemplo, o nome das entranhas deles é o nome de uma árvore, o nome dos ossos é o nome de uma concha. Numa época ou numa fase anterior à anatomia, em que não havia tanta separação entre o corpo individual do homem e o corpo externo da natureza. Hoje em dia, que a gente é mais um indivíduo que está separado mais distante da natureza, né? Essas correlações não são tão importantes, mas eu acho que a gente está numa fase também de reavaliação um pouco da nossa cultura, né? Então, essa aproximação da natureza para mim faz sentido. Pacto é um musical norte-americano escrito por um ator e autor chamado Stephen Dodgenow. E conta a história real desses 2 psicopatas que tinham uma relação em 1924, em Chicago, que
que eles cometeram o que ficou conhecido como crime do século. Ele pegou um material que supostamente é um material que é a antítese do musical, né? Geralmente a gente vê o musical como uma estrutura teatral que é mais leve, mais de lazer, mais de entretenimento. Ele pegou um assunto muito pesado, que é esse crime cometido pelo Nathan Leopold e pelo Richard Loeb nos anos 20, no qual eles assassinaram um garoto de 14 anos, o Bobby Frank. Tem uma quebra constante, né, que é o flashback, né? Eu começo o espetáculo com 56 anos de idade e constantemente eu volto aos 19 anos de idade. A história volta para 1924 e a gente percebe como foi que esse envolvimento dos dois, que é um envolvimento cheio de dependência, manipulação, desejo, paixão, como esse envolvimento acabou resultando naquele que foi considerado o crime do século e depois o julgamento do século. Eu tô preso aqui há 34 anos, sendo punido por algo que eu cometi quando eu ainda era um garoto. Musicalmente falando, tem uma coisa muito interessante também nas composições do Stephen, que é mexer com gêneros diferentes. Então, embora a história seja realmente muito pesada, existe humor quando ele coloca ritmos que são considerados ritmos mais leves, que são considerados às vezes ritmos mais swingados. Então existem números musicais na peça que exploram essas diferentes cores, essas diferentes temperaturas. Que maldição se achar que vou chorar na sua frente e sofrer menos de depois, mesmo que eu tenha a melhor das defesas, prestado se opor. Fomos muito além. Então eu acho que a dramaturgia dele já é uma dramaturgia de cenas mais curtas, né, que privilegiam a narrativa e que colocam as canções, inclusive, a favor da narrativa, e essa agilidade, esse ritmo quase frenético que a escrita dele tem, dá realmente essa sensação de que a gente, às vezes, pode estar vendo um filme no palco. Trabalho, nó na garganta, o galo canta e lá vou eu dançar. Atrás de quê? Salário. Eu penso na fuga, mas logo me afogo outra vez nesse meu calvário. Levanta, sacode a carcaça que a dança não pode parar. Bom, o L-Effect é uma banda que tem 16 anos já. E aí, depois de algumas formações, a gente agora está lançando esse disco Memórias do Fogo. O título Memórias do Fogo ele foi baseado na trilogia do Eduardo Galeano, escritor aí latino-americano. A ideia de misturar poesia e política, de estar sempre pensando nessa alimentação dessas duas esferas, né? Com uma grande satisfação também de estar com uma banda ampliada agora. Novas músicas, novas formações, novos instrumentos, 7 músicos e musicistas ali. Dando corda nessa estúpida engrenagem, espreme e corta a força que te põe de pé. Aniquilando o que é humano, o que é coragem. O que é de errado, o que será, o que é. Toda fachada esconde a mesma humilhação. Terra arrasada onde se arrasta a multidão. Nosso objetivo é botar o máximo de influências para dentro, é tentar fazer uma música com pretensões libertárias, tanto no sentido do discurso político e tal, mas também no sentido da forma, dos rótulos, de poder misturar mesmo as influências mais diversas. Isso se reflete também na instrumentação, na vontade de botar esses sons todos para dentro, trazer sopros, trazer o cavaquinho, percussão, misturado com o rock, que é meio que a matriz norteadora da coisa, mas aí a gente vai puxando muito de música brasileira, de música latino-americana. Que envolve letra, que envolve a escolha dos instrumentos, que envolve o gênero que quer e quais influências querem, pra gente conseguir amarrar tudo de uma forma que tire a gente do nosso lugar de alguma forma, assim, seja realmente um lugar físico, de te tirar e te levar para as colinas da Colômbia, ou de te tirar do teu lugar mesmo, de conforto, assim, de um lugar cômodo, assim. Acho que essas são as intenções, na verdade. Por baixo das máscaras.